Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Tá no ar o Café com Política, o videocast da JF-TV. O bate-papo de hoje é com o vereador Marlon Siqueira, do PP. Nós vamos falar de saúde em Juiz de Fora para o ano de 2024. Para isso, as convidadas são a ouvidora de saúde do município, a Samanta Borchear, e a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Regina Célia de Souza. Então, tá na hora de ficar ligado para falar de política no município. Vamos começar aqui pelo vereador, que é o nosso protocolo, tá, meninas convidadas? Marlon, então, saúde em Juiz de Fora. Esse é um tema constante e recorrente, né? É um tema que está na sua vereança, no seu mandato, na sua agenda política também. E nós estamos agora em novembro, já aproximando aí do último período legislativo, que é o período de dezembro, quando os vereadores têm que votar o orçamento para 2024, né? Esse orçamento ele já foi enviado à casa e como que está essa apreciação aí, principalmente em relação à saúde, que é o nosso tema de hoje? Obrigado, Judite. Obrigado, minha amiga Regina. Obrigado, minha amiga Samanta. É um prazer a gente estar aqui discutindo a nossa cidade numa temática tão importante quanto é a saúde. Sempre que tive oportunidade como vereador, no meu outro mandato e em outros anos também, eu fiz parte da Comissão de Saúde, né? Algo que é muito caro para nós. Hoje já não faço mais parte porque, em função de regimento interno, eu sou o primeiro secretário da mesa e quem é o secretário da mesa não faz parte da comissão, mas eu fico, enfim, sempre ali atento, obviamente, para que a gente possa exercer o nosso mandato em plenitude nessa discussão. Sim. E quando nós tivemos a ideia, né, de chamar essas duas grandes amigas guerreiras aqui para que a gente possa conversar sobre a saúde do nosso município, foi muito em função do que está sendo discutido no Conselho Municipal de Saúde, do que está sendo discutido na comissão orçamentária aqui da Câmara Municipal. Uma grande preocupação com uma redução significativa do ano anterior para o próximo ano. Quer dizer, no ano de 2023, que está o orçamento vigente, e a previsão para o ano de 2024, uma redução muito grande. E não dá para a gente entender por que essa redução. Se nós estamos ali em períodos inflacionários, né, se o nosso orçamento ele faz necessário ter ali cumprir a constitucionalidade, né, do mínimo para a saúde. E, infelizmente, muitas das vezes, os entes, porque ele é tripartite, né, governo do Estado, governo federal e do município. Muitas das vezes os entes federados não conseguem atingir a devida constitucionalidade, mas a gente fica pensando, sabe das dificuldades que o governo do Estado tem em função de vários governos para trás que deixaram muitas dívidas com os municípios, né? Estão tentando colocar hoje em dia toda essa questão orçamentária e o município com o Tesouro vai aportar menos recursos do que aportou no ano passado. Essa é a preocupação, né? Então a presença aqui da Regina e da Samanta é muito importante, né, para que a gente possa explicar para a população de Juiz de Fora o que, se isso acontecer, quais serão as desassistências, né, e onde que o nosso contribuinte vai estar perdendo, aonde a nossa população vai estar perdendo. A gente precisa de entender isso antes que tenha a votação definitiva do orçamento, né, e eu sei que está sendo discutido no Conselho, para que nós, né, de uma maneira política, podemos dizer assim, os 19 vereadores, né, trazer a opinião pública conosco para que a gente possa conversar com o Executivo e ele possa melhorar, né, e dar a devida atenção à questão orçamentária da saúde, né? E até posteriormente, quando for falar a minha amiga Samanta e também a Regina, eu gostaria, que é importante para a população, você explicar qual que é o seu papel como ouvidora do município, né? Como que você discute esses detalhes e, obviamente, também a minha querida Regina, né, como conselheira, né, que a gente sabe que é um conselho deliberativo consultivo, então ele, além de prestar ali uma consulta, ele delibera, ele decide. Então, como que vocês estão se portando mediante esses números que chegaram até vocês? Muito obrigado. Nada melhor do que ouvir quem está ali discutindo, né, no dia a dia, na prática, a realidade da saúde em Juiz de Fora. É a voz do povo, né, Judite? Exatamente, o Conselho acho que representa isso, né, Regina? Vou começar aqui pela Regina, que está na presidência do Conselho, né, Regina? Aproveitando essa pergunta aí que o Marlon fez, precisa explicar para a gente qual que é o papel, de fato, do Conselho de Saúde, como ele é formado
E essa questão aí da votação que passa pelo Conselho, a votação da Lei Orçamentária Anual, né? O que diz respeito à saúde, é claro. Seja muito bem-vinda, a Samanta também, seja muito bem-vinda, tá? Obrigada. Então, eu enquanto presidente do Conselho, né, a gente tem um papel mais afiado, porque a gente tem que estar praticamente atento a todas as problemáticas da saúde. O Conselho Municipal, ele tem 50% de usuário, Os membros, né? os membros, 25% trabalhador de saúde e 25% prestador e governo. Okay. Então, assim, esse é o conjunto do Conselho. E a lei, ela é muito clara. Nós, enquanto nós somos deliberativo, fiscalizador, entendeu? Então, o nosso papel no Conselho, o Conselho Municipal na saúde, eles têm que ser ouvidos. Então, ele tem que ser ouvido no momento que está montando as peças orçamentárias, ele tem que ser ouvido as questões do RDQA, que é o nosso relatório quadrimestral. Então, assim, é importante. Hoje a gente passa por uma dificuldade, hoje não, há bastante tempo, porque a gente pede muito tempo que a gente pede uma assessoria técnica para o Conselho, porque nós não somos técnicos, né? Sim. E para que assessore a gente, porque, por exemplo, quando a gente vem discutir as questões e que a gente começa a ver as planilhas, aí a gente começa a ver que assim, o recurso, em vez dele aumentar, ele está diminuindo. Só que, em contrapartida, vai e faz várias colocações de vários outros serviços que vão ser realizados no Juiz de Fora. E se não tem recurso, como que você vê essas questões de todas essas promessas? E aí eu vejo uma situação que o povo, né, a gente está ali representando o povo, então isso é uma coisa que me incomoda enquanto conselheira mesmo, né? Eu sou presidente também do Conselho Local da Vila Olavo Costa, moro na Vila Olavo Costa. Então, assim, é uma comunidade muito carente. Então, assim, e não é só Vila Olavo Costa. E quando a gente está no Conselho Municipal, a gente vê a saúde como um todo, né? Inclusive da região, porque tem... a maioria das regiões são pactuadas com o Juiz de Fora. Sim. Então, se falta recurso, falta recurso. Essa preocupação, ela é válida, né? Samanta, a Samanta que está na ouvidoria, né? Ali chegam as reclamações, as demandas da população, dos usuários do SUS, né? É muita demanda, você já esteve aqui na Câmara, está constantemente aqui na Câmara, dando explicações em audiências públicas, né? E aí, Samanta, esse cargo, a ouvidoria do município também é parte integrante do Conselho, né? Eu queria que você explicasse isso para a gente também. E vamos falar um pouquinho de como é que funciona a saúde, né? Esse orçamento aí, como o Marlon já disse, a saúde ela é uma responsabilidade conjunta, né? Município, Estado e governo federal, com as devidas porcentagens, né? 15% é o mínimo que o município tem que contribuir, 15% da União e o Estado com 12%. Me corrija se eu estiver errado e explica um pouco melhor aí pra gente isso. Como é que funciona? Olá a todos, os telespectadores, a Regina, o Marlon, obrigado pelo convite. Judite, muito obrigada pelo convite. É muito importante essa interação do controle social, qual nós representamos com o Poder Legislativo, porque temos atribuições muito semelhantes, né? Temos poderes diferentes, claro, por questões legais e até procedimentais, mas nós temos um intuito objetivo muito semelhante, que é assegurar a dignidade da pessoa humana, no caso da saúde. Nós somos defensores da saúde. A ouvidoria em Juiz de Fora é uma ouvidoria diferenciada da maioria das ouvidorias do país, porque a ouvidoria de Juiz de Fora é uma ouvidoria que eu chamo juridicamente de híbrida, porque ela é uma ouvidoria dentro da Secretaria de Saúde, porém a figura do ouvidor é eleita pelo Conselho. E isso é graças ao Poder Legislativo local, que naquela época, na década de 90, brigou, né, inclusive foi uma lei promulgada, porque na ocasião o prefeito vetou, para a criação do cargo de ouvidor vinculado ao Conselho. Então isso foi uma grande sabedoria, porque o ouvidor que tem autonomia para poder atuar, ele é de fato um ouvidor representante da voz do povo.
né? Eu vejo alguns Apartidário, colegas, né, Samanta? eu vejo alguns colegas ouvidores em outros locais que são cargos meramente de indicação política e que eles não têm autonomia, que eles não têm liberdade, que eles não podem fazer denúncia no Ministério Público como nós fazemos, eles não podem apresentar confrontos necessários para quem de fato deve ter liberdade para atuar em nome do povo. E o povo precisa de pessoas com liberdade e com conhecimento, mesmo que limitado, para poder atuar em sua defesa. Também sou conselheira, inclusive é uma condição para ocupar o cargo de ouvidor, ser conselheiro, e a lei ainda fala que é preferencialmente o segmento usuário. Eu sou usuária do SUS, né, e represento no Conselho o segmento de usuários com muito orgulho, como a Regina, também sou de comunidade, represento a minha região, e no Conselho, né, eu tenho que separar, porque enquanto ouvidora, eu tenho uma função lá na ouvidoria de mediação das demandas da sociedade com o poder público. A ouvidoria não fiscaliza, a ouvidoria não delibera, a ouvidoria não presta assistência à saúde. As pessoas pensam isso da gente ainda. Então, é importante esses espaços para me esclarecer, vereador. As pessoas acham que indo na ouvidoria elas vão passar na frente na fila de 3.000 pessoas esperando cirurgia. Eles acham que indo lá a gente vai marcar consulta, vai arrumar vaga. Não, nós somos órgãos mediadores. Mas é interessante porque nessa dupla função que nós temos enquanto ouvidor e ouvidora e conselheira, eu consigo, como conselheira, através das demandas da ouvidoria que a população nos leva, discutir e trazer para o Conselho, que é um órgão deliberativo, fiscalizador e normativo das políticas públicas de saúde, as necessidades e a interação para que a gente consiga, principalmente nos instrumentos de planejamento de execução, o atendimento às demandas das pessoas. Porque, muitas das vezes, os gestores, as pessoas que programam esse tipo de ação, elas não estão na lida diária com a população. E nós estamos. Então, nós sabemos, por exemplo, que determinada demanda na cidade tem vazio existencial. Vou dar exemplos, eu não gosto de exemplos teóricos, eu gosto de exemplos práticos, que nós mais temos na nossa lida exemplos práticos. Nós não temos hoje na cidade uma política de transporte sanitário, que é um transporte para transportar pessoas, pacientes com necessidades de atendimentos na rede pública, para locomoção, pessoas que são renais crônicos, pessoas em tratamento de oncologia. Então, isso é um absurdo. A cidade, com tantos anos de existência, né, com o SUS chegando, né, aos 40 anos como eu, e não ter na cidade uma política instituída de transporte sanitário. E por que a ouvidoria, tendo demandas de pessoas com essa necessidade, nós levamos para o Conselho acolhe todas as demandas que a ouvidoria apresenta, e o Conselho ele tem o caráter deliberativo, normativo, fiscalizador, mas ele não presta assistência, não executa, ele não é executivo, como a ouvidoria não é. Então, quando nós entramos na questão do orçamento, como o Marlon iniciou a fala aqui, e nós temos total liberdade de falar que nós não somos técnicos de orçamento público, nós não somos economistas, nós não somos gestores, nós sabemos o lado que nós estamos e quem nós representamos, mas dentro da nossa pouca capacidade de compreensão, que a gente consegue compreender e entender, e com a ajuda de bons técnicos da própria Secretaria de Saúde, porque a Regina falou, é verdade, o Conselho não conta com uma assessoria contábil, técnica, jurídica exclusiva. Então, nós dependemos da atuação de agentes internos do poder público. E claro que isso muitas das vezes chega, né, Regina, compromete muito a liberdade da atuação desses agentes, mas eles têm sido, os técnicos da Secretaria de Saúde têm sido muito transparentes conosco, têm apresentado para a Anília, os técnicos mesmo, tiram as dúvidas. Nós não temos, né, Regina, é uma gestão que todas as dúvidas que nós questionamos, nós temos a resposta, então cabe a nós interpretar e fazer. Eu, por exemplo, tenho um hábito de fazer comparação. Eu faço comparação do orçamento do ano passado, e nos últimos 3 exercícios, por exemplo, nós tivemos uma aplicação do recurso do Tesouro Municipal, que é importante explicar, é o recurso da casa, como o Marlon falou, né? É o recurso da casa, o que nós temos certo, é o nosso, é a nossa arrecadação, é o que nós temos como gerir, e é o que, de fato, o Conselho tem grande influência, porque os outros recursos vinculados do Estado, da União, existem os conselhos vocacionados desses entes, tem Conselho Estadual, tem Conselho Nacional de Saúde. Nós somos Conselho Municipal e nós procuramos não nos perder na nossa representação. Então, nós usamos a metodologia da comparação, do pedido de informações e vamos criando as nossas impressões e os nossos dados. E nós sabemos que nos últimos 3 exercícios, a aplicação do recurso
do município, do próprio do Tesouro, foi acima de 25%. Sabemos que a obrigação legal é de 15% e que, por mais que tenha austeridade e pretender chegar nesse percentual, há uma dependência muito grande de serviços que são custeados exclusivamente com esse dinheiro do Tesouro, porque os vinculados não abrangem todos os serviços. Nós temos serviços, eu posso dar exemplo depois com calma, nós temos serviços que são custeados exclusivamente há anos com o dinheiro do Tesouro, apesar que tem muito... E assim, a previsão orçamentária do ano que vem é muito benéfica com relação a recursos vinculados, mas como nós sabemos, né, Regina, a gente até falou outro dia no Conselho, nós não temos como assegurar nada, nós temos que assegurar o nosso a gente pode assegurar por questões internas e projeções próprias, mas o recurso vinculado, não. Então, nós iniciamos no Conselho, nós estamos num embate muito grande com relação a esse percentual reduzido para 2024, que chega um percentual de 8%, né, que vai cair de 29% para 22% desse ano, 29%, quase 30%, 2022 foi 30%. 2022 foi 30%. Então, isso nos preocupou. Então, quando nós vimos isso, e o que a Regina também falou aí, e é uma briga que nós temos, mas não é com essa gestão, é com todas. Nós queremos ser ouvidos, mesmo na nossa limitação técnica, nosso entendimento, nossa participação externa ao poder político, interno e dentro da gestão, nós somos agentes representando a comunidade. Então, nós queremos falar como será usado o recurso que é nosso também. Samanta, a gente sempre ouve falar, né? O orçamento, ele é uma peça fictícia, então muitas das vezes há uma estimativa de recurso. Nós, ao montar o orçamento da prefeitura, ela sabe o que ela tem no bolso, o que ela tem no tesouro, mas ela faz uma perspectiva de governo federal e uma perspectiva de governo estadual. Então, assim, os recursos, aí eu até peço para você explicar exatamente o que se gasta com o recurso do bolso da prefeitura, com o tesouro. O quanto é importante, quer dizer, esse recurso, isso é com o meu bolso, eu sei o que eu posso gastar. Né, o recurso estadual e federal, muitas das vezes ele não há essa estimativa e ele não se realiza, por N motivos, né? Então, assim, a gente tem que cuidar do que é nosso. E o nosso, ele foi reduzido. E essa é a nossa preocupação. Nós identificamos essa redução. Hoje nós temos serviço, né, Regina, como o PAI, o contrato que é chamado de 100% SUS, que é o contrato da prefeitura com a maternidade, que faz uma série de assistências, serviço de ortopedia, de cirurgias, atendimentos lá na rede hospitalar da maternidade. Nós temos outros contratos assistenciais da rede de urgência e emergência. Nós temos o programa municipal de nutrição integral e oral, que atende fralda, dieta, leites, que inclusive tem faltado. Leites, por exemplo, tem 6 meses que estão em falta, tem muitas mães desses mandatos judiciais, alguns não estão sendo cumpridos, as pessoas reclamam, né, que possuem ordens e mesmo com a ordem judicial elas não conseguem atendimento. Então, o dinheiro do Tesouro, ele está hoje vocacionado de forma exclusiva para esse tipo de prestação de serviço. E os vinculados, ocasionalmente, até dentro nesse universo de composição ou de recomposição desse tipo de orçamento. Mas, em regra, né, o que nós temos utilizado, esses serviços, eles são custeados de forma exclusiva com o dinheiro do Tesouro. Por isso, nós nos assustamos quando nós vimos que houve essa redução, porque mesmo com o valor de 30% no último exercício do Tesouro, na saúde, nós temos carências. A gente está vendo, acabei de dar um exemplo, nós estamos aí meses sem leite, sem fórmula infantil para crianças. Quantas mães vão lá, choram, imploram, pede. Outro dia uma colega relatou que eu fiz uma compra, né, própria, não é fazendo isso para fazer autopropaganda não, mas é real, é importante falar, mas eu não tenho como comprar uma lata de R$300 para todo mundo que for na ouvidoria, é possível. Então, existe um programa que é custeado com dinheiro do Tesouro e que tem que ter a fórmula lá de forma regular para todas as crianças. Então, isso preocupou muita gente. E está faltando. No Se momento está faltando agora, qual que é a previsão do ano que vem, então? Piorar. Porque trocando em miúdos, então, a Samanta já falou ali dos números, mas explicando para quem está assistindo, né, Marlon? O orçamento que está vigente agora em 2023, que foi votado lá no final de 2022, foi o maior orçamento, né, jamais visto no município de Juiz de Fora.
né? Não, parece que já teve outros índices de 30 também, né? Já, em outras Próximos épocas, os 3 a esse. últimos mas esse último foi o maior mesmo. Ele foi Não, maior você porque diz o na orçamento... saúde, mas eu digo assim, né? o orçamento a lei municipal. orçamentária, o orçamento Isso. municipal Sem foi dúvida, sem o dúvida. mais alto, né? Esse de Inflacionário. 2023, né? E teve várias discussões aqui na casa, né? Preocupação de vereadores e tudo mais, o que é legítimo, e foi votado o orçamento mais alto da história do município, com essa porcentagem de 30% para a saúde, do Tesouro Municipal destinado para a saúde. E o orçamento que chegou agora aqui na casa e no Conselho também é um orçamento que está prevendo 22% dos recursos do Tesouro Municipal para a saúde, ou seja, 8% a menos. Né? Então, como é que fica? Se está faltando hoje essa questão aí das latas de leite cara, e parece que tem as ordens judiciais, né, a serem cumpridas e algumas não são cumpridas, e dá para se fazer um cálculo para o ano que vem, então? Você falou que vocês não têm técnicos, né? Assim, mas assim, mesmo sem fazer cálculo... Nós fizemos até o cálculo, chegamos num decréscimo de 48 milhões do Tesouro. Contudo, a gestão tem nos afirmado que os recursos vinculados, e não é realmente um fato que foge à verdade, é muito grande, é uma projeção de um orçamento no geral. Mas como nós falamos, né, Regina, nossa preocupação é o recurso do Tesouro, aquele que é o nosso próprio. Uhum. Então, isso virou um grande dilema no Conselho, né, sem nenhum viés partidário, é importante deixar isso claro, porque as pessoas têm o hábito de nos acusar de estar fazendo... discurso A ou B, com Beltrano, com Ciclano, não. O nosso interesse é defender e é ser ouvido naquilo que nós conhecemos e vivemos. Como que eu, como ouvidora, como que eu, como conselheira, Regina, como presidente do conselho, como que nós vamos ver um decréscimo e vamos, tá tudo certo, entendeu? E nós queremos participar, né, Regina? Nós queremos falar que nós temos serviços que estão com problemas, porque às vezes as pessoas falam assim, mas não está faltando orçamento, nem recurso, mas os procedimentos são muito letárgicos. E como que eu explico para uma mãe que está com uma criança desesperada, com intolerância à lactose, sem leite, de uma lata de R$300, uma mãe que é uma trabalhadora assalariada, como que eu explico para ela que ela tem que esperar meses até todo esse processo se findar, porque não tem cota financeira, porque tem que autorizar, porque o comitê gestor tem que liberar? Como que eu explico isso para ela? Como que eu sustento isso como mãe também? Então, nos dói. Mas, por fim, nós temos assim uma previsão muito otimista de repasses do governo do estado, de reparação de danos, né, e de dívidas não cumpridas, não honradas, porque realmente uma coisa é fato, os governos do estado e da União, eles historicamente não cumprem o seu percentual. Os municípios é que realmente acabam se prejudicando e chegando com o seu orçamento em números alarmantes de aplicação. Mas nós temos uma previsão muito otimista de recursos do Estado e da União, e com relação a todo esse litígio que foi estabelecido no Conselho, e de forma justa, o Conselho é isso, nós somos controle social. Se o Conselho dizer só amém ou for passivo, ou tiver preocupações com prestígio político, com cargos, com salário, com empregos de familiares e tal, não é um conselho que tem liberdade nem autonomia, vocês concordam comigo? E nem um ouvidor também que tem autonomia. Aí nós tivemos uma conversa muito boa com a prefeita, né, Regina? Eu queria que você complementasse, onde a prefeita encontrou uma saída com o nosso secretário de saúde, Ivan, que é muito presente no controle social, inclusive, de usar para a recomposição desses orçamentos que nós apontamos como baixos, recursos da Lei Complementar 171, que é uma lei do Estado, que autoriza a reprogramação, a repactuação de recursos na ordem de mais de 100 milhões de reais em serviços, alguns já objeto de resolução do Estado, que o Estado já impôs a utilização, e outros livres para usar em demandas exclusivamente da saúde. Então, para nós foi uma via alternativa, não vai aumentar o percentual da aplicação do Tesouro, vai continuar 22%, mas a priori resolve essa queda que nós encontramos, e inclusive até maior, porque os números que nos foram passados é que seria na ordem de 66 milhões que seriam aportados para cobrir, né, essa defasagem dos 48 milhões que
do Tesouro que a gente já fez as contas. Calculado hoje, né? Aí eu estou pensando aqui em saúde primária, né? O Marlon, salvo engano, é autor de um projeto de lei que valoriza, né, da semana da saúde básica, da saúde primária, aqui em Juiz de Fora, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, Marlon, e o tanto que a saúde básica, a saúde primária, ela necessita de um orçamento também, né? E esse primeiro cuidado aí, a prevenção. Fala um pouquinho sobre isso para a gente, o porquê dessa semana, né, onde a gente deve olhar com especial carinho a saúde básica. A saúde primária, ela estrategicamente, ela é super importante. Quando eu falo de estratégica, a gente está falando aqui de gestão. Né? Então, recursos investidos na saúde primária são recursos economizados na secundária e na terciária. Exato. E quando chega-se na secundária e terciária, né, que são os cirurgias eletivas, urgência e emergência, são procedimentos caríssimos. E muitas das vezes, se nós agirmos aqui com a prevenção, então isso é uma gestão plena, né? Uma gestão de uma preocupação importante do secretário, da prefeitura, né, fazer com que esse dinheiro que está ali alocado para o orçamento da saúde seja melhor aproveitado. Então, investir na saúde primária é você estar usando bem o seu dinheiro. A saúde primária são as unidades básicas de saúde e também médico de família também, que fazem parte, né, estratégia do médico de família também, que faz parte da saúde primária. Então, nós devemos sempre estar alertos, né, pensando para prevenir, porque quem previne, né, realmente, ele vai estar ali deixando a sua saúde em melhor qualidade e evitando danos maiores. E quando a gente fala da gestão, são as questões financeiras realmente, né? É um recurso que você investe menos para evitar gastar mais lá na frente. Então, essa é a importância, a gente tem que trazer a população para verificar e entender o quanto isso é importante, ir na sua unidade básica de saúde, exigir ser bem atendido, conversar com os conselhos municipais, né? Que a gente sabe o quanto, a gente já está na política já há alguns anos, como que trabalha, né, como é efetiva a participação dos conselhos municipais de saúde, né, os conselhos locais, né, que fazem ali, dão todo o suporte para a conselheira municipal, que é a Regina aqui, para ajudar a traçar as políticas públicas, né, e deliberando também através do conselho. Então, é essa a importância que a gente tem que pedir mesmo, para que aquele cidadão, na casa dele, ir lá na unidade de saúde e falar, olha, não houve visita aqui dos agentes de saúde aqui essa semana, enfim. É uma questão de conscientização, que muitas das vezes tem e não é uma demanda, essa demanda não é bem... o cidadão nem sabe que ele tem essa possibilidade de ser atendido em casa, né? Enfim, e também a sua unidade base de saúde, muitas das vezes a gente quer estreitar essa comunicação. Falta muita comunicação, e é o que eu disse aqui no início, né? A Samanta explicar o papel da ouvidoria, né? A Regina explicar o papel dela como conselheiro, e ela em conjunto com porque eles são a voz da população, né, em conjunto tentar melhorar as nossas políticas de saúde no nosso município. Isso é que a gente fica muito preocupado. E quando a Samanta menciona aqui, né, da presença do secretário de saúde, e gestão de saúde, não é só o gestor que está ali, ele que vai decidir o seu papel orçamentário. Isso é uma decisão política maior. E muitas das vezes a gente vê, né, que os técnicos querem ajudar, o secretário querem ajudar, mas há uma política maior, e como diz a Regina aqui no início da nossa conversa, né, há algumas prioridades questionáveis e a gente está querendo priorizar realmente a saúde, né, é o que deveria ser. Então, agora, essa discussão é importante. Sim, desculpa, eu acabei cortando o fim da sua fala. Mas não queria perder o gancho da saúde básica, Regina, essa saúde primária, porque o Conselho, eu acredito que esteja lá nas discussões do Conselho Municipal a questão de reformas de UBSs que estão aí prometidas, né, ou talvez já engatilhadas, e novas UBSs para 2024. Isso está aí nas discussões do Conselho. Como é que o Conselho está analisando, avaliando isso? Então, a gente ouve, né, vou falar assim, porque até então, a discussão mesmo com o Conselho, né, porque nós temos uma plenária, né, a plenária que delibera. Eu até fiz há pouco tempo uma queixa de que a gente fica sabendo das informações, das mudanças pelo MGTV.
entendeu? Porque, assim, de um dia para o outro foi anunciado, né, que ia fazer não sei quantas unidades, não sei quantos consultórios na rua, não sei o quê. Só que nós não temos profissionais, não temos concurso, né, nenhum concurso previsto para médico, enfermeiro e técnico de enfermagem. Farmacêutico. O agente comunitário, ele ainda está falando que está quase pronto. Né? Eu acredito que sai esse ano o concurso de agente comunitário. Mas essa questão da atenção primária específica, a atenção primária é a ordenadora do sistema. Tá? Então, quando a gente tem que começar a ver a atenção primária, as nossas UBS, como uma coisa menos que é visto, porque parece que ela é o patinho feio, sabe? Mas é lá que começa a resolver todos os problemas. Se as pessoas começam a fazer uma prevenção nova, né, assim, mais nova, jovem, a pessoa é diabética, começou agora, vamos falar assim, tá começando a subir a glicose, mas se ele começa a fazer um tratamento, começa a ir para os grupos e tal, isso para, né, assim, estabiliza. Quantas vezes a gente vê, quando isso não acontece, a pessoa perder o pé, perder a mão, nessa mão. Então, isso é coisa que preocupa a gente. Então, aonde que nós gostaríamos de ver recurso realmente investido? Na atenção primária. E não é isso que acontece. Então, assim, quando a gente vê um recurso muito alto para terciária e um recurso mínimo para atenção básica, onde não tem nem um copinho para poder servir remédio para criança que chega com febre, isso é uma coisa que dói na gente. Né? Mas esse anúncio aí de novas unidades básicas de saúde que seria, e de remodelação, né, de algumas outras, reforma seria a palavra, é um anúncio de atenção voltada para a unidade primária, né? Para unidades básicas de saúde seria a unidade primária. Mas aí a questão é, com orçamento diminuto e construção de novas UBSs, será que... Mais gasto na folha de pagamento, entende? Falta de profissionais. Entendeu? Aí a gente fica se perguntando, né, como? E aí, isso está na pauta do conselho? Então, vocês têm discutido isso? Nós temos discutido sempre, né? Sempre isso é uma coisa que a gente discute sempre. Né? Nunca sai da nossa pauta. E a gente fala, nossa, nós vamos repetir a mesma pauta, mas acaba que a gente repete, porque as cobranças também dos presidentes do conselho local, em cima do conselho, é grande. Né? Porque eles vão... Lá é a entrada para eles também, entrar com a documentação, com as reclamações, entendeu? Para a gente encaminhar para a secretaria. E aí a gente encaminha para a secretaria e aguarda o retorno. Às vezes vem, às vezes não vem. Essa comunicação que você falou aí, que pode ser otimizada, pode ser melhorada, né? Marlon, a gente está falando de orçamento, mas a gente não pode esquecer das emendas, as emendas impositivas, né? Os vereadores destinam ali para a saúde e tal. Como é que é isso? Conta para quem está assistindo, como é que isso funciona? Essas emendas, como que elas são destinadas, e o valor, em termos de valores também. Cada vereador tem em torno aí de 2.200.000 para indicar. 2.200.000. Então, metade para a saúde, necessariamente para a saúde, e metade para outras atividades, sejam elas sociais, assistenciais, enfim. Saúde animal. E aí, eu pessoalmente, assim, eu tenho sempre que eu tenho uma atenção especial com a saúde primária. Então, a gente eu até brinco várias vezes, né, com as oportunidades. Quando a Margarida foi deputada federal, ela cruzou uma bola que está fazendo gol agora como prefeita, onde está entregando a unidade básica de saúde do bairro São Benedito, e eu tive uma participação muito grande, e a Regina também, quando a gente foi ao governo do estado, fez um distrato, porque as unidades básicas de saúde de Nova Benfica, São Benedito e Jockey Clube era o estado quem ia construir. E por questões de diretrizes governamentais, o governo do estado não ia mais aportar recursos nessas unidades. Então a gente procurei, então, a deputada Margarida Salomão, ela alocou recursos, e aí a gente fez um acordo com o então prefeito Antônio Almas, que esses recursos que ela iriam colocar no teto MAC, média e alta complexidade, iria desonerar o tesouro e a gente conseguiria construir as unidades básicas de saúde do São Benedito, que vai entregar agora,
e também do Jockey Club. Com dinheiro do Tesouro Municipal. Com dinheiro do Tesouro Municipal. Então, nós temos o vereador Tiago Bonecão, que é do bairro do São Benedito, né? Então, na época, a gente conseguiu esse recurso da construção. O Tiago, hoje, através da sua emenda, está ajudando a equipar. Eu tenho ajudado a equipar, estou colocando no orçamento agora, equipar toda a unidade básica de saúde do Jockey Club, né? Então, também está tendo uma unidade novinha lá, né? A que existe lá, ela não existe, né? É muito ruim. Então, realmente, a de São Benedito também, péssima acessibilidade, uma escadaria, aqui na mesma coisa aqui no Jockey. Então, são as unidades das mais frágeis, assim, que a gente pode dizer, né? Bem aquém do que deveria ser no município, e essas duas estão tendo uma melhora. Eu também colocando recursos que nós conseguimos através de emenda parlamentar federal, complementando com a nossa aqui, uma nova unidade base de saúde também em Rosário de Minas. Então, enfim, a gente tenta, né, focar nisso, em questões tecnológicas. A gente sabe o quanto que as agentes de saúde, ao visitar as residências, a questão de a gente vê elas saindo de lá com pilhas de documento, preenchendo. Então, assim, a gente vai colocar emendas parlamentares no tablet, né, que vai dar ali uma agilidade para todo esse processo. E essa demanda, eu descobri isso em reuniões com o Conselho de Saúde. Então, assim, é muito importante, né, a casa dar voz ao conselho, né? Enfim, a gente não está fazendo favor nenhum, né? Eles têm que ter a voz. Agora, essa falta de comunicação com o executivo é que não pode acontecer. E como ele é um conselho, né, regulamentado, com previsão legal, deliberativo, vamos falar primeiro, né? Deliberativo e consultivo. Quem delibera, manda. Então, assim, o que eles deliberarem lá, por questões legais, né, o executivo tem que cumprir. Então, né, que é onde a Regina fala que não está tendo essa comunicação, o que é discutido lá, muitas das vezes o Conselho está sabendo pelo MGTV, eu acho que isso não pode acontecer, não deve acontecer, né? E a gente aqui na Câmara, né, como órgão fiscalizador, a gente está do lado do Conselho ajudando, né? São entes diferentes, que também, né, são fiscalizadores, né, mas nós também temos o nosso papel de fiscalizador como vereador, também, estamos ao lado do Conselho para que a gente possa realmente dar voz à população. Né? O conselho, gente, eu imagino que, né, um gestor público ele tem que conversar com o conselho todo dia. Um gestor público de saúde tem que conversar com a ouvidoria todos os dias. Não é de vez em quando marcar uma pauta e ir lá conversar, não. Eu acho que tinha que ter um grupo de WhatsApp mesmo, entre o gestor e vocês duas aí, para todo dia estar trocando uma ideia, porque aí você está tendo a verdadeira noção do que a ponta está falando. Ali é a realidade, ali é a verdade, né? Então, muitas das vezes, há algumas decisões administrativas que não estão embasadas no que o povo está falando e essas decisões são erradas. Então, você acerta muito mais quando você dá voz à população. E elas, como representantes da população, devem e precisam ser escutadas. Certamente. Bom, a gente vai precisar caminhar agora para o final do programa, mas não sem antes ouvir cada um de vocês. E lembrando que a gente está esse programa é gravado, né? Nós estamos aqui no meados de novembro e vai começar já o 11º período legislativo aqui na casa e depois vem o 12º período de dezembro, e aí até o fim da primeira quinzena, essa lei orçamentária anual, ela tem que ser votada. Né? Dentro da lei orçamentária anual está essa previsão de 22% de recurso do Tesouro Municipal para a saúde. Então, esse programa ele vai ao ar daqui a 3 semanas, mas já dá para a gente fazer uma previsão do que vem pela frente aí em relação às análises, aos debates, né? Até a gente chegar lá em dezembro, né? Meados de dezembro, para essa votação. Quem que a gente ouve primeiro? Olha, assim, o que a gente tem conversado, né, com o Conselho, parece que ia ser votado essa semana e não houve um consenso, né, da votação. Já essa semana o Conselho ia dar... né, a votação. Já é a 4ª reunião. Então, assim, o Conselho realmente, como a Samanta disse, ela passou por 6 prefeitos, é um conselho apartidário, ela é conselheira e ouvidora, né, e é presidente do Conselho Municipal, a Regina. Então, enfim, já
passaram por várias gestões, entendem do que estão falando, entendem do que estão votando, e essa insegurança, já na 4ª reunião, ainda não ter deliberado, é porque realmente essa insatisfação está incomodando. E incomodando vocês, está incomodando também o nosso mandato. Então a gente está aqui exatamente para dar voz, né, e trazer essas discussões. Ao voltarmos às reuniões, a gente conversar e deliberar, para que vocês venham aqui na Câmara, conversem com os vereadores, para que a gente possa colocar as devidas emendas orçamentárias também, né, para que a gente possa fazer esse remanejamento. Nós, vereadores, temos essa prerrogativa das emendas, de alterar, né, algumas situações ali dentro do que está sendo aportado, que foi apresentado pelo Executivo. Então é importante a vinda delas para cá, a discussão conosco, para que a gente possa dar voz à população. Aqui é a Casa do Povo. Então, de uma maneira, a gente está chegando, entendendo que a população está insatisfeita através da ouvidoria e do Conselho Municipal. Regina, ainda tem uma última pergunta. São quantas pessoas ao todo, quantos conselheiros ao todo, né? Tendo em mente que ele é composto, 50% pelos usuários. E qual está sendo o principal embate aí para que esse voto ainda não tenha saído? Na verdade, é porque a gente tem essa preocupação, né, com esse déficit aí, com essa retirada, faltar, se já faltou esse ano, né, e a nossa preocupação é faltar mais recursos, né? Então, e a gente vem conversando com a secretaria, né, e a prefeita nos chamou para uma reunião e ela fez uma proposta lá para a gente, que era de colocar um dinheiro da Lei 171, suprir com isso. Havia explicado, né? Porém, tudo bem, a gente até fez uma reunião ontem, mas a gente quer isso por escrito. Nós não queremos isso apenas numa fala, entende? Porque tem que escrever as coisas, as pessoas têm que começar a escrever. Né, o conselho, nós queremos que seja detalhado uma planilha. Constar em ata, né? Constar, compromisso oficial. Compromisso oficial. Quando vai fazer uma apresentação para o conselho, né, tem que ir lá, quanto que ele paga de aluguéis para determinados lugares. Isso tem que estar claro para o conselho. Porque se é o nosso papel fiscalizar, nós queremos saber. E quando nós queremos saber, não está fazendo favor nenhum passar para a gente. Entendeu? E a gente não quer saber para prejudicar ninguém. A gente quer saber para poder dar a informação correta para os nossos usuários. Né? Se a gente não sabe, dá uma informação correta também. Né? Então, é isso. Para poder votar de forma correta, né? E a mesa diretora, gente, ela tem essa questão, porque se a gente não tiver essa segurança, como que eu vou passar para os outros conselheiros que eles devem votar? Né? Porque, então é muito complicado. Você perguntou quantos conselheiros. O número de conselheiro municipal na lei é 108. Mas com os conselheiros locais, em 600 conselheiros. Porque nós temos os conselhos locais que é no mínimo 20 em cada unidade básica, entendeu? Aí depois o conselho regional. É muita gente, né, para se chegar num consenso. Samanta, então, Regina, desculpa, você chegou ao fim da sua fala. Vamos ouvir, então, sua fala final. São as emendas parlamentares impositivas à saúde. Houve um aumento, né, chegando ao aporte, se não estiver enganado, de quase 22 milhões só para aplicação da saúde, somatório de todas. Que é uma boa notícia, né? É uma ótima notícia. Nós acreditamos no bom senso e na boa utilização na aplicação das emendas dos vereadores, até pela proximidade que eles têm com a causa da saúde, com o controle social, com a população. E, inclusive, nós até fizemos algumas recomendações, não com a intenção, a pretensão de imposição, mas a questão de auxílio para que os vereadores possam, né, aportar recursos em serviços assistenciais do município, onde a população reclama na ouvidoria e no conselho. E muitos vereadores já nos deram um retorno positivo,
que vão fazer, sim, emendas, né? Nós não chegamos em cálculos numéricos, porque eu acho que isso é uma coisa que foge à nossa mesma alçada e a gente quer deixar uma margem de autonomia mesmo para o vereador falar que vai colocar R$10 mil para uma cirurgia que chama vitrectomia, que hoje tem uma demanda de 600 pacientes esperando. É uma cirurgia caríssima. Já ajuda, já atende 3, 4 pessoas. Então, a nossa ideia é que realmente seja um complemento, tá? Com relação ao conselho, apesar de ser muito mais visível a votação na Câmara do orçamento público que é o todo, e a gente trata apenas do orçamento da saúde, é importante não sair daqui sem deixar esclarecido para as pessoas, porque infelizmente ainda existem pessoas, inclusive ocupantes de cargos públicos, que acham que o Conselho não tem que discutir instrumentos orçamentários, que nós estamos exacerbando o nosso papel. Não tem nada disso. Não tem. O Conselho é deliberativo. Nós temos vários instrumentos legais. Nós temos a lei orgânica, nós temos a lei municipal 8.066, tem a lei complementar 141. Nós temos vários instrumentos normativos que realmente submetem ao Conselho a aprovação, a discussão. E não só a aprovação, né, Regina? É a aprovação, o acompanhamento da execução e a fiscalização da execução dos orçamentos. Então, é uma responsabilidade muito grande e que nós tememos sequelas. Então, a partir do momento que nós, conhecedores da demanda da saúde, da problemática da cidade, e que nós temos, nós temos o papel legal e moral, institucional, de sermos ouvidos e de construirmos o orçamento próximo da necessidade humana, porque eu vejo que nosso papel é esse. Nós vamos lá, nós não vamos dar dinheiro para ninguém, nós vamos fechar, abrir serviço, isso não é papel nosso, mas nós vamos influenciar nas decisões dos gestores. Então, nós queremos um orçamento público construído pelo controle social e pelos técnicos, os bons técnicos da Secretaria de Saúde, com respeito às outras áreas, às outras secretarias que também influenciam e até têm um poder muito grande sobre a decisão orçamentária, mas nós vamos lutar e brigar com todas as armas que nós tivermos para que o orçamento da saúde seja construído nessa dupla, com essas, vamos falar, tríplice aliança, seria o Poder Legislativo, os técnicos da Secretaria de Saúde, que atuam de forma muito positiva, e o controle social. É só isso o nosso desejo, não acho que é nada surreal, né, vereador? De maneira alguma. Inclusive é constitucional, né? Quando os conselhos, houve essa previsão aí na Constituição de 88, era esse o papel, era essa a razão de ser dos conselhos, né? Agradecer muito ao Marlon, né, que sempre tem essa fala sensata aqui e é um parceiro da comunicação da Câmara. Samanta, Regina, foi uma honra tê-las aqui para discutir esse assunto tão importante, né, Marlon? Demais, que é a saúde. É muito preocupante, né, a gente ter num ano 30% e no outro 22%, quer dizer, 8% a menos. E a gente sabe que os custos estão aumentando, o custo da saúde, seja ele a inflação que está havendo, então a redução, ela é uma redução real, né, e preocupante. Não é questão de porcentagem exclusivamente, é menos dinheiro mesmo que está sendo colocado na saúde, e a gente não pode aceitar isso não, o Conselho não está aceitando, a Câmara não vai aceitar também não. É isso aí, vamos acompanhando. Obrigada, tá, gente? A gente agradece também a você aí de casa que acompanhou esse bate-papo sobre saúde em Juiz de Fora. E lembrando que você pode assistir esse episódio também na quinta-feira ou no sábado às 9h. E quaisquer dos episódios do Café com Política estão lá no YouTube da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Um forte abraço, até a próxima.